E estamos de volta, e agora a melhor parte culinária. E hoje, olha, de tanto incomodar o Eric, ele vai ensinar a gente a fazer macarrons, gente. E olha só, macarrons com framboesa recheado também com maracujá. Ficaram lindos e deliciosos. Mas antes de você conferir essa matéria, né, eu tenho um recadinho para você do Itaipuland Hot Park Termas. Confira aí. E a nossa dica hoje aqui, gente, é macarrão de framboesa e maracujá. O chefe Eric Velasco, ele que se formou e fez cursos fora do Brasil, foi para Paris aí e desenvolveu algumas técnicas diferentes para fazer o macarrão. Fazia um tempão que nossas telespectadoras estavam pedindo essa receita aqui, mas para fazer o macarrão tem que ter umas técnicas aí e o Eric vai preparar pra gente, porque não é tão fácil assim, né, Eric? Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Não é um doce muito fácil, não. Todo mundo fala que é um doce temperamental, né? Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso forno, tem que cuidar muito bem da farinha de amêndoas que a gente utiliza também, utilizar bem, bater bem o nosso merengue e cuidar com o corante também. Então são vários detalhes que podem dar errado no macarrão. Mas todo mundo consegue fazer em casa, num forno elétrico, né? Porque a gás ele é um pouquinho mais difícil, porque tem que ter uma temperatura bem constante para conseguir assar ele. Que é para ele ficar essa consistência firminha também. É tipo um suspiro, é isso? Mauro, a gente pode dizer que é um suspiro chique, né? Porque ele tem o acréscimo de farinha de amêndoas, então é um suspiro chique. É feito a partir do merengue também, só que tem a farinha de amêndoas. Legal, e a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer, né, com framboesa e maracujá, mas então vamos falar quais que são os ingredientes aqui que você vai usar, e daqui a pouco ele passa o passo a passo para vocês também. Então a gente vai utilizar farinha de amêndoas, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, clara e um corante em gel, tá? Lembrando que a gente utiliza corante em gel, que é o mais apropriado para utilizar para o macarrão. Daí, para fazer também para a parte de recheio, a gente vai fazer o quê? Uma ganache de chocolate branco, utilizando o chocolate branco, creme de leite e também vamos fazer uma caldinha de fruta de maracujá, que vai utilizar uma polpa de maracujá e açúcar. Legal, e a framboesa vai ser para decorar? Isso mesmo, a framboesa ela vai toda em volta do macarrão para ficar um aspecto bem legal e acompanhar no sabor. Legal, esse aqui estava falando pra gente é o corante. Esse corante que você vai usar, ele é da cor avermelhada para combinar, porque eu já vi que tem verde, tem cinza, tem várias cores que é que chama atenção também, né? Muitas pessoas às vezes fazem aquela pirâmide também, então depende do corante, ele vai dar a cor, é isso? Isso mesmo, Mauro, a gente utiliza o quê? O corante vermelho, como vai ser com framboesa, vamos utilizar o corante vermelho, né? Sempre tentando lembrar o sabor da fruta, o sabor, digamos assim, chocolate, utilizar um tom de marrom. Pistache verde, Isso mesmo, pistache verde, maracujá, se fosse só de maracujá, utilizar o amarelo, então sempre utilizando a combinação de cores. Legal. Então vamos lá para o nosso passo a passo? Vamos lá. É isso aí, então vamos lá, agora você vai aprender como faz o macarrão aqui com o chefe Eric Velasco. Então vamos começar fazendo a massa do macarrão. A gente vai levar na panela açúcar, lembrando que açúcar é refinado, e a clara. Esse é um processo de merengue suíço, tá? Então a gente vai fazer o quê? Com fogo muito baixo mesmo, a gente vai só desmanchar esse açúcar. A intenção é só desmanchar o açúcar mesmo. Lembrando que aqui eu tenho clara, então eu não posso cozinhar. Então fogo muito baixo, às vezes a gente vai retirar um pouquinho a panela também, para ele não cozinhar essa clara e só para desmanchar esse açúcar. Na hora que esse açúcar não tiver mais esses grânulos nessa clara. A gente vai sentindo aqui, ó, com a própria espátula que tem o açúcar ainda tá aqui. Então na hora que a gente não sentir mais o açúcar, a gente já vai desligar. Então agora que essa mistura tá pronta, a gente vai acrescentar na batedeira e vamos bater, até ficar um merengue suíço. Então enquanto o nosso merengue vai batendo, pra gente fazer a nossa massa do macarrão, a gente vai fazer a calda de maracujá. Então 130 gramas de polpa de maracujá e 80 gramas de açúcar, tá? Aqui eu tô utilizando açúcar cristal, mas pode utilizar açúcar refinado normal. O que a gente vai fazer agora?
Só apurar esses dois ingredientes, deixar reduzir, o açúcar vai derreter e vai formar uma calda, tipo uma geleinha. Então agora vocês podem perceber que o nosso merengue suíço está bem firme. A gente vai acrescentar o corante nesse momento, tá? Então coloca as gotas de corante. Aqui a cor depende de cada um. Quanto mais corante, mais forte, né? Lembrando que na hora que vai pro forno, ele realça um pouquinho o sabor. Então fica um pouquinho mais escuro. Então aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, 63 gramas de açúcar de confeiteiro e 63 gramas de farinha de amêndoas, que aqui eu peneirei os dois juntos. Então eu já misturei os dois aqui e a gente vai acrescentar no nosso merengue já tingido. Então acrescenta tudo de uma vez só. E agora a gente vai fazer o processo de macarrão mesmo, que é retirar todo esse ar e incorporar bem essa farinha de amêndoas. Então a gente vai fazendo movimentos circulares, rápidos, para tirar bem o ar desse merengue. A intenção é retirar o ar e deixar uma massa bem lisa e bem molinha, para a gente conseguir pingar e ele assentar bem no nosso tapete de silicone. Coloquei a massa do macarrão dentro do saco de confeitar com um bico liso e agora a gente vai pingar o nosso macarrão. Lembrando que esse macarrão é um pouquinho maior que o normal, que depois vai as framboesas em volta. Então, aqui lembrando que eu tô com um tapete de silicone, tá? O melhor para fazer macarrão é sempre usar o tapete de silicone. Não precisa ser exatamente uma marca muito boa, mas tem que ser um tapete de silicone. Porque no papel manteiga ele acaba grudando, não tem jeito. Pingou o macarrão, a gente dá uma batidinha na forma. Para quê? Retirar o ar e assentar bem esse macarrão. Então depois que a gente pingou o macarrão, a gente vai deixar ele secar. Ele vai ficar em cerca de 20 minutos em cima de uma mesa, em cima da bancada, secando. O que é secar do macarrão? Na hora que eu encostar nele e não estiver mais grudando. Depois disso, a gente vai levar ele no forno a 110 graus, 100 e 110 graus e vai ficar por cerca de 15 minutos. 15 a 20 minutos depende da potência do seu forno. Lembrando que o macarrão tem que ser assado em forno elétrico. Dá para assar em forno a gás? Dá, só que tem que cuidar muito bem com essa temperatura, ela não pode oscilar demais. Então tem que ser 100 e 110 graus. Então agora vamos fazer nossa ganache que vai rechear o nosso macarrão. Então aqui eu tenho chocolate branco derretido, 200 gramas. E aqui eu tenho 60 gramas de creme de leite UHT, tá? De caixinha. E agora a gente vai só incorporar esses dois ingredientes e vamos reservar essa ganache. Então agora vamos fazer a montagem do macarrão. Aqui os macarrões já assados. Lembrando que a característica do macarrão é esse pezinho mesmo. Tem que formar esse pezinho e no centro ele tem que estar levemente úmido. A ganache no saco de confeitar, vamos colocar no centro desse macarrão. Agora a gente vai posicionar as nossas framboesas. Colocou as framboesas, a gente vai colocar um pouquinho da nossa geleia de maracujá. E vem com a parte de cima e posiciona. Está pronto o nosso macarrão de framboesa com maracujá. E o nosso macarrão de framboesa e maracujá, eles ficaram prontos. Olha que lindo detalhe também. Aí ele fez ali com a caldinha de maracujá, né? Pra dar um charme todo especial. Mas que lindo que fica. Você acaba comendo com os olhos, né, Eric? Esse macarrão fica uma aparência muito bonita, Mauro. Muito bonito mesmo. Chama bastante atenção. E ele é diferente dos outros também, porque ele fica mais alto por causa da framboesa. Geralmente os outros só tem aquela recheinho no meio, né? Esse você caprichou no recheio, né? Esse tem bastante recheio para dar um contraste com a framboesa, né? Então o chocolate branco, a framboesa e o maracujá formam uma harmonia bem bacana. Os outros têm um pouquinho de recheio, né? Pô, aquele recheio bem pouquinho, porque também é menor, né? Legal, e olha, e tem que lembrar quando você for fazer em casa, for tentar fazer, que tem que deixar esse pezinho que você falou também, para ele ficar mais charmoso, né? Isso mesmo, Mauro. Característica de macarrão, esse pezinho, ele tem que formar essa sainha que a gente chama do macarrão. Então ele tem que crescer para cima assim e formar essa casquinha, essa sainha. E lembrando que o centro do macarrão sempre tem que estar úmido também. Não pode ser aquele suspiro seco, né? Tem que estar úmido também o centro do macarrão. Legal, e ele fica delicioso porque eu já provei, né? E se você de repente quer ver alguma outra receita aqui, pode entrar lá no site do Eric, como tá aqui em Caracteres, no Facebook dele, e pedir sugestões pra gente vir até aqui novamente para fazer para vocês, que esse aqui já tá pronto e ficou delicioso, mas é uma dica bem interessante. Eric, muito obrigado pelas dicas de hoje. Eu que agradeço, Mauro. É isso aí, eu volto aí pro estúdio. Show de bola, né? Que lindo que ficou nossos macarrões, né? Lembra festa, festa lembra aniversário. Então vamos para os nossos aniversariantes de hoje, aí sabadão 24 de fevereiro. E o mês de fevereiro acabando, né? Então vamos começar aí com nossos aniversariantes. Quero mandar um abraço muito especial pro Diego Lopes. Diego, um abração, muitas felicidades. O José Tanquela, também aniversariante de hoje. O grande amigo Fábio de Souza, colega aí do Jornal do Oeste. Fábio, um abração, muitas felicidades. O Gederson
Evangelista, lá de Foz do Iguaçu, também aniversariante de hoje. A Márcia Killing, também aniversariante. O Alcimar Pedro Giolo. A Ana Karina Tonin Gurziski. Ana, um beijão, muitas felicidades. A Giovana Brustolin também. O João Mussi aí na foto com a Daniele. O Jonatas Júnior também. A Isabelle Dalprá. Isabela, um beijão, muitas felicidades. O advogado Max Vicentim, também aniversariante de hoje. E a Camila Camargo. Camila, um beijão, muitas felicidades. Esses foram os aniversariantes de sábado, né? Agora vamos para os de amanhã. Domingão aí, quero mandar um abraço muito especial pro Fernando Júnior. Fernando, um abração. O Wilson Nunes aí na foto com a Leone Sauer também. Wilson, um abração. O Lucas Oliveira também. Lucas, um abraço, muitas felicidades. A Daniele Bruneto Prebianca. Dani, um beijo, muitas felicidades, hein? O Eric Santana também. O Gilmar Cunha. A Larissa Bueno Otto. A Sinara Keifer. E um abraço muito especial pro grande chefe aí, Tili Velmut. Tili, um abração, muitas felicidades. Obrigado pelo carinho que você tem comigo, hein, chefe? Valeu. E um abraço também a todos os aniversariantes que acompanham a gente nessa tarde aqui no Ligado em Você. Um abraço muito carinhoso. E se você perdeu o começo do programa, www.ligadoemvocê.com. Se quiser interagir com a gente, mauropsini@mauropsini.com.br. Gente, um bom final de sábado aí pra vocês, um bom começo de semana. Fiquem com Deus, eu espero vocês sábado que vem, aqui no Ligado em Você. Tchau!